Igreja mais uma vez, a paz do Senhor para a igreja aí de Nilópolis, que está nos assistindo também, culto de Santa Ceia aí, culto de Santa Ceia aqui, nós vamos juntos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, para nossos corações, amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. Essa semana Deus ministrou essa palavra no meu coração, meu momento ali devocional com Ele, muito claramente me mandou ministrar essa palavra. Então certamente é para nós, né? Estamos aqui. Amém. E é para a igreja que está lá, que está nos ouvindo também. Está nos ouvindo. Isaías 6, a partir do primeiro versículo. Antes eu quero até perguntar aos irmãos viram que eu mandei no grupo lá do WhatsApp aquele vídeo lá da Holanda das crianças? Que coisa, né? Comecei a ver e não consegui. Eu fiquei. Não fica quando falou que era criança. Eu fiquei chocado. Ouve você sozinha, sem as crianças, para você estar atenta, é incrível. Aí no Brasil também a gente colocou no grupo. A gente está num tempo que a gente precisa cobrir nossos filhos, as crianças, independente de serem nossos, né? Com oração, porque o diabo não está brincando, ele está pegando pesado. Mas tem uma igreja aí que tem que se levantar, amém? Para poder orar e cobrir o coração. Isaías 6, diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: eis-me aqui. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pai querido, essa é a tua palavra, Deus, a palavra do Senhor colocou em meu coração para ministrar as tuas igrejas. Senhor, que o Senhor possa nesse momento encher, Senhor, a minha boca, a minha mente, o meu coração com aquilo que o Senhor deseja comunicar à tua igreja. Senhor, se porventura há algo que o Senhor não queira que fale, eu me coloco, Senhor, à tua disposição para que não seja falado. E se não for o caso de eu não conseguir, que o Senhor embaralhe a minha mente, a vista, mas que eu só fale aqui aquilo que o Senhor deseja. Oramos assim no nome de Jesus, pedindo a presença do teu Espírito mais uma vez na ministração. Amém e amém. Irmãos, esse texto é um texto lindo e rico demais, né? É um dos textos que eu mais amo assim, na palavra. Difícil a gente estabelecer mas é um dos que eu mais amo, porque é uma experiência muito forte que o profeta Isaías teve. E eu queria extrair junto aqui com vocês algumas coisas que Deus ele colocou no meu coração. O texto é muito claro, né? Quando ele fala que ele inicia assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu acho interessante isso, que a gente observe o seguinte: o rei, o que é um rei? Rei é aquele que exerce o senhorio, né? É aquele que exerce o senhorio sobre alguém, sobre uma nação, sobre o reino, né? Uzias era o rei, e a palavra vai dizer que ele morre. Isaías era sobrinho de Uzias. Mas eu queria lembrar com você, talvez você saiba, você que está me assistindo também,
Quem foi Uzias? Uzias foi um homem extremamente inteligente. Ele criou armas que lançavam pedras gigantes muito longe. Ele foi um homem que tinha um grande arsenal na época dele, e era incrível o que ele conseguia construir, né? Diz a palavra que ele foi crescendo, a sua fama foi indo muito longe. A Bíblia diz que ele só crescia porque Deus o abençoava, mas a Bíblia tem algo que fala que é extremamente importante para a gente. Fala assim: até que o seu coração se encheu, até que a soberba tomou conta dele, até que o orgulho tomou conta dele. E aí o Senhor não permitiu que ele avançasse mais, e diz a palavra que ele morre de uma doença incurável. É triste quando a gente observa isso, mas é importante para a gente compreender a aplicação dessa palavra para a gente, pensar nisso, né? A gente está falando de um homem que era super inteligente, mas que fiava a sua vida, ou confiava apenas na inteligência dele, né? Na sua mente, confiava apenas no seu braço forte, nas armas que ele construía, no poderio que ele tinha. E porque ele se orgulhou e se ensoberbeceu, Deus resolveu pará-lo, Deus resolveu tirá-lo dessa terra. E o texto está dizendo que Isaías, ele vê o Senhor no alto e sublime trono, quando esse indivíduo, quando esse rei morre. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, que Deus ministrou no meu coração, é que quando essas coisas que nós falamos aqui, a soberba, o orgulho, a maneira que nós, muitas vezes, caminhando, confiando apenas naquilo que a gente pensa, na nossa inteligência, quando isso morre na nossa vida, quando essas coisas são retiradas da nossa vida, nos permitem ver algo que até então a gente não tinha visto. Nos permite vislumbrar Deus como talvez nunca antes a gente tenha visto. A gente começa a ver coisa que tem mais valor e mais poder. Até ali, por incrível que pareça, guarde isso. Isaías, desde o primeiro capítulo, a Bíblia vai mostrar que ele tinha visão, que ele profetizava. Mas nesse momento aqui, até então, até o capítulo 6, Deus não havia falado verbalmente, como conversou aqui com Isaías: quem enviarei, quem há de ir por nós? Até então Deus não tinha falado. É só nesse momento, e a Bíblia vai dizer, eu vou repetir só o que a Bíblia diz: foi no ano em que morreu esse rei, que ele pôde vislumbrar, que ele pôde ver esse Deus assentado no alto e sublime trono. Esse Deus tão poderoso, que ele chama o trono de sublime, e vê serafins voando acima dele, dizendo o tempo inteiro, né? Clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é uma expressão muito forte na Bíblia, porque é o maioral, é aquele que é grande em força e em poder. Então ele começa a ver algo mais poderoso do que ele. Veja que esse rei, ele também procurou ser, num determinado momento, ao invés de chamar o sacerdote, ele mesmo se fez sacerdote. Quer dizer, queria fazer coisas que na verdade não tinha sido separado por Deus para ele. E quantas vezes a gente mete o pé pelas mãos e vai fazendo coisas que Deus não chamou para fazer? Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida na igreja, quantas vezes a gente vai se enrolando? Começa a deixar Deus de lado e começa a fazer pela nossa própria cabeça. E isso tudo nos atrapalha a ver esse rei assentado no alto sublime trono, né? Então, é algo que a gente precisa pensar. Quando essas coisas morrem de fato na nossa vida, quando essas coisas são tiradas, a gente fica livre para poder visualizar o Deus dessa maneira, né? Como ele é, talvez diferente como aquela que a gente viu até agora. Agora, a visão de Isaías, que ele teve não era apenas sobre Deus. A Bíblia vai dizer que ele viu Deus, que ele viu o Senhor. Mas a visão que ele teve também era sobre ele. E a gente vai ver isso aqui. Isso tem a ver com experiências maiores com Deus, experiências maiores que ele teve, que ele estava tendo nesse momento, e que Deus quer nos
até ali e agora ele tem experiência maior que ele nunca tinha tido, se ele teve visão, mas nunca tinha tido uma visão daquela, a mesma coisa Deus quer fazer com a gente. Não interessa quanto tempo a gente tem de caminhada, de vida com Deus, mas o que a gente viveu até aqui não é tudo. Deus tem algo mais, Deus tem outro nível, e Ele deseja levar a gente para outro nível. É o que está acontecendo aqui com ele. Isso vai mostrar aqui uma experiência maior que ele teve com Deus. O que Deus está fazendo com Isaías, Ele quer fazer comigo e com você. Está ampliando a visão dele. Isaías, você teve visão até agora, te mostrei algumas coisas, agora eu vou ampliar a visão, eu vou te trazer para cá. Eu vou te mostrar uma visão que você vai ter a meu respeito. Olha quem eu sou, como é o ambiente que eu estou, o ambiente que eu vivo. O ambiente de glória, de adoração, que diz a palavra que a fumaça enchia todo o tempo. Os serafins voavam, cobriam o rosto, porque não podia olhar para ele. Duas cobriam o rosto, duas os pés, duas voavam e clamando o tempo inteiro: Santo, Santo, Santo. Esse era o ambiente que ele queria mostrar para Isaías. E não era por acaso. Eu pensando nisso, eu fiquei assim, parece que esse livro aqui ele inicia no capítulo errado. Porque para mim, Leandro, esse capítulo 6 deveria ser o primeiro. Mas Deus resolve mostrar Isaías tendo visões e profetizando antes de ter essa experiência. E isso aqui, mais para frente, a gente vai entender, compreender, naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, o motivo pelo qual isso acontece. Ele já profetizava, mas agora ele não vai só profetizar, agora ele vai ser enviado. São duas coisas diferentes. Deus pode nos usar para algumas coisas como Ele quer, usa a gente como Ele quer, mas chega um momento da nossa vida que Deus pega a gente, e Ele quer fazer comigo, com você isso, traz para perto e fala assim: eu quero te colocar em outro nível, é outra coisa, é outra intimidade, é uma outra maneira que você vai viver. Estão entendendo, irmãos? É isso que Deus quer fazer, é isso que está acontecendo na vida de Isaías. No versículo 2 e 3, a gente vai ver os serafins que estavam por cima dele, Então a primeira coisa que ele vê é o Senhor no alto sublime trono, e aí remete a gente para algo que ele fala no início. O que o versículo 2 e 3 está dizendo, quando ele chega e vê o Senhor sentado no alto sublime trono, mas primeiro ele falou de um outro rei que havia morrido, e que a gente já falou as características dele. O que parece para mim aqui, que Deus está querendo mostrar para Isaías o seguinte: o que é terreno, Uzias, o que é natural, Uzias, morreu, morre, passa, mas o que é eterno, permanece. E quem é eterno? É Ele. Ele está sentado, estava lá com Isaías, e nesse exato momento, ele continua sentado no alto e sublime trono. E ele não vai passar, nem ele passa, nem a sua palavra, diz ele: todas as coisas poderão passar, mas a minha palavra ela permanecerá, Então ele permanece, porque ele é eterno, ele é eterno. Então essa é a primeira coisa que a gente observa, além de contemplar, de Isaías contemplar aqui nesse texto, aquele que deve reinar sobre nós verdadeiramente, que era Deus, aquele que tinha mais valor e mais poder do que Uzias, ele vai também contemplar agora a santidade de Deus. E isso é extraordinário, porque nenhum homem, nenhuma mulher poderia olhar para Deus e permanecer vivo. Vocês lembram de Moisés, na sarça, cantando sobre a sarça hoje? Falou: você não vai poder me ver, Moisés. Você vai fazer o seguinte: eu vou passar atrás da rocha, pela fenda, você vai ver eu passar, de costas, porque eu não pude olhar. Agora é estranho, porque anos depois, talvez séculos depois, a palavra vai dizer que Isaías olha e vê. Ele não está dizendo que ele viu parte, que ele viu as costas, ele está dizendo: e viu o rei assentado no trono, o Senhor dos exércitos. Era para ele ser consumido, mas Deus é tão gracioso, e também a gente vai ver isso mais tarde, que deixa Isaías contemplar a figura dele ali naquele lugar. Ele vai contemplar a santidade de Deus. Irmãos,
o que Deus está querendo fazer nessa última hora da igreja é nos levar a uma intimidade tão grande, algo tão íntimo com Ele, para nós desfrutarmos dessa santidade, da santidade dele. Porque se nós desfrutarmos dessa santidade, coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. Agora acompanha comigo o texto que ele vai seguindo no versículo 4 e no versículo 5, quando diz assim, e os umbrais das portas se moveram. Primeira coisa que eu pensei, que veio ao meu coração, quando eu vi isso aqui, que os umbrais das portas se moveram, foi fazer um salto no tempo, e lá para o Novo Testamento, para dentro de uma prisão, onde Paulo e Silas foram presos injustamente, mas naquele lugar, num ambiente de adoração, que era o mesmo ambiente que Isaías está vivendo aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é isso? É um ambiente de adoração. É lá na prisão, quando Paulo e Silas estão nesse mesmo ambiente, que a Bíblia vai dizer que eles adoraram a Deus, eles cantaram louvores a Deus, e as portas da prisão tremeram, houve um terremoto, os cadeados se partiram. E aí eu fiquei pensando, poxa, se aconteceu isso com Isaías, num ambiente de adoração onde os umbrais, que é fixo, não é a porta, são os umbrais, eles se movem, e lá na frente acontece com Paulo, acontece com Silas, a mesma coisa, as coisas se movem. Então tem algo aqui que Deus, Ele quer nos falar, e eu vou falar para você o que Deus me falou. Quando morre aquilo que nos afasta de Deus, quando que nos afasta de Deus, porque a Bíblia diz assim, entenda, pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando a gente fala de Uzias, de arrogância, de orgulho, de pensar só na nossa mente, só a gente conduzir a nossa vida, tudo isso nos afasta. Ok? Tudo isso nos afasta. Mas quando isso é tirado, quando acessamos esse ambiente de glória, quando acessamos esse ambiente de adoração a Deus, algo maravilhoso acontece e interfere no mundo natural. Não fica só no mundo sobrenatural. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, que intimidade, Deus está falando comigo, eu estou vendo, estou sentindo a presença, eu posso pegar a fumaça ali, ele estava vendo o que estava acontecendo. Quando a gente está num nível de intimidade com o Senhor, profundo, grande, que a gente acessa esse ambiente que não é geográfico, é espiritual, coisas maravilhosas acontecem no mundo natural. Percebam só. Primeiro, os umbrais. O umbral fala de uma estrutura rígida. Estruturas rígidas em nós. Eu quero que você pense nisso. Estruturas rígidas em nós são movimentadas. Isso fala de pensamento. Pensamentos, às vezes, rígidos acerca de qualquer coisa, seja do reino, seja da vida pessoal também. Para nós nos movimentarmos, algo que é uma mentalidade errada, um pensamento errado acerca de alguma coisa, isso pode estar travando a nossa vida em todas as áreas, em algumas áreas. Quando nós temos essa experiência profunda com Deus, essa intimidade, quando a gente acessa esse ambiente de adoração a Ele, pensamentos, estruturas rígidas, sentimentos que não deixam a gente avançar, sentimento de falta de perdão, de raiva por alguma coisa que aconteceu, de ódio muitas vezes, de tristeza, essas estruturas são movimentadas e elas são quebradas pela santidade, pelo poder que há na adoração e na comunhão com Deus. É isso que está acontecendo aqui na vida de Isaías. A segunda coisa que a gente pode ver aqui, nós somos envolvidos, assim como Isaías, envolvidos pela fumaça, ou seja, pela glória de Deus, de forma perceptível a todos. Tanto os serafins viam como ele que estava vivendo aquela experiência. Na nossa vida hoje, não é diferente. Se nós acessarmos esse lugar, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que nos olharem, vão falar assim, tem glória de Deus sobre ele, sobre ela. Tem alguma coisa diferente acontecendo.
mais uma vez me remete a quem? Moisés. Sobe no monte, passa um tempo com Deus. Quando volta, o rosto resplandecente. Todo mundo viu. Não era só espiritual. Porque na nossa vida, se nós acessarmos esse ambiente, vai se manifestar na vida natural. Pode ter certeza. É aquele negócio onde nós colocarmos a nossa mão, a ponta dos nossos pés, aonde nós chegarmos, a presença de Deus estará conosco. Amém? Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Então, quando o que exerce influência na nossa vida morre, né? Tudo isso que eu falei, eu quero que você pense nisso. Vou repetir: sentimento de soberba, de orgulho. Porque às vezes a gente fala soberba e orgulho, mas parece assim: nossa, o pastor está falando de algo que eu não sou. Às vezes são comportamentos, e que por um comportamento errado, equivocado, por achar que isso aqui eu não preciso de Deus, eu faço. Isso é orgulho. Talvez você não faça na má intenção, mas manifeste-se como orgulho. Porque você está achando que você pode resolver sozinho, ao invés de deixar para ele resolver, para ele direcionar. Então, quando isso aqui, que exerce influência, morre, e acessamos a adoração e a intimidade com Deus, acontece algo extraordinário também. Por isso que eu falei que não era só acerca de Deus a visão, era acerca dele. Ele vai, eu vejo nesse texto aqui, ter dimensão de quem ele era e de quem era Deus. Eu e você vamos passar a ter dimensão de quem eu sou, você é e de quem é Deus. São níveis diferentes, totalmente diferente a relação que eu preciso ter com a minha pessoa e com o meu Deus. E isso está acontecendo na vida aqui de Isaías. Ele começa a perceber aqui que nada tem mais valor, nada é mais santo que Deus, e é nesse ambiente aqui de intimidade e adoração que ele vai reconhecer, e que eu e você também precisamos reconhecer, as falhas que nós temos. Ele vai começar a reconhecer as falhas e imperfeições dele. É interessante, porque ele não está preocupado do capítulo 1 ao capítulo 5, ele não está preocupado, ele está profetizando, mas ele está cheio de falha. Porque é ele que diz assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Mas ele estava profetizando. Mas agora, quando ele entra nesse lugar, que ele vê a santidade de Deus, é um espelho. Ele olha e fala: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram ele. Eu não posso nem estar vivo. Eu vou perecer, eu vou morrer. Ele sabia que ninguém podia ver Deus. Ele era um profeta. Ele é um homem que conhecia a palavra, que conhecia Deus de certa maneira, mas nunca havia tido essa intimidade. E agora que ele tem essa intimidade, ele vai começar a olhar para dentro dele. Eu sou um homem de lábios impuro. Sabe o que é isso, irmãos? O engano vai embora. Você sabia que eu e você podemos andar anos e anos no Evangelho enganados acerca de nós? Sabe por quê? Simples, está no texto. E que no dia a dia acontece. Eu profetizo, está tudo certo. Eu tenho visão, eu canto, eu prego, eu sou pastor, está tudo certo. Deus não me matou. É um engano. Às vezes a gente deixa e para de olhar para nós, mas quando a gente avança em intimidade com Deus e entra nesse ambiente, é como se Deus mostrasse um espelho para a gente e falasse assim: olha quem você é. Olha o que precisa mudar em você. É isso. É isso que está acontecendo com Isaías. Nesse lugar aqui, eu percebo quem eu sou, e olha que lindo, irmãos. Pensa comigo. Ele vai desfrutar de graça e de misericórdia. Por que o pastor vai desfrutar de graça e de misericórdia? Porque ele diz assim: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Graça. Ele está pensando: eu não mereço vê-lo, porque eu sou um homem de lábios impuros, pecador, convivo com um povo que tem puros lábios. Então, o fato de Deus deixá-lo ver, de Deus permitir que ele veja a santidade dele, isso é graça. Graça é favor e merecido. Ele não merecia, e Deus deixou ver. E misericórdia, pastor, aonde que se manifesta?
Se até os serafins cobriam o rosto e os olhos para não ver a santidade de Deus, se ele sabia que os homens não podiam olhar porque morriam, e Deus permitiu que ele visse e permanecesse vivo, ele não nos dá o que merecemos. Isso é misericórdia. Deus está falando para ele sem abrir a boca: estou exercendo misericórdia, porque eu deveria te matar porque você me viu, mas eu não vou fazer isso. Eu quero essa intimidade. Então ele desfruta de graça, ele desfruta de misericórdia e começa a ter experiências que ele nunca teve antes, de começar a olhar para dentro dele. Ele olha para Deus, quando ele olha para Deus, Deus permite que ele comece a olhar para dentro. Às vezes a gente está olhando para fora, às vezes está olhando para os outros, para a reação dos outros, mas a gente não consegue olhar para nós. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente para de olhar para todo mundo e diz assim: todo mundo é igual a mim. Eu sou de Labicuru, mas eles também. Então é tudo igual, nivela todo mundo. O que vai nivelar é essa visão da santidade de Deus, quem Deus é. Porque através disso ele mostra quem eu sou. E aí ele nivela com todo mundo. E eu sei que é pela graça e pela misericórdia que eu permaneço na presença dele. Amém. É isso. Amém. É isso que o Evangelho faz conosco. É isso que a presença de Deus faz conosco. Né? Eu percebo que eu sou tão falho quanto os outros. Versículo 6 e versículo 7. A Bíblia vai dizer que um dos serafins, ele vai tirar uma brasa viva do altar e vai tocar nos lábios, né? E tocou em meus lábios. Quando eu reconheço, você que está aí em Nilópolis e a gente que está aqui, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós reconhecemos o nosso pecado e a gente confessa, porque ele não reconheceu só para ele confessou: eu sou. Ele se manifesta. E quando a gente confessa, e obviamente quando eu confesso, eu preciso deixar, o meu pecado é perdoado. Aleluia. Então o serafim pega uma brasa do altar, toca no lábio dele e diz a palavra que ele é perdoado. Então guarde isso, meu irmão. O que te habilita para cumprir o propósito de Deus não é conhecimento teológico apenas. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente. Não é o conhecimento teológico, não são cursos teológicos, mas o que sai do altar de Deus, o que sai do trono de Deus, que toca você, que toca nossas vidas, é que gera transformação. Então eu posso ter muito conhecimento disso aqui. Conhecimento nunca é demais. Posso aprender, posso estar anos lendo essa palavra, mas tem um detalhe: o que vai fazer a diferença é o que sai direto. É por isso que tem que estar com essa intimidade, tem que estar nesse ambiente de adoração. É o que sai lá do altar, é essa brasa que sai de lá, que toca em nós, é que gera transformação e perdão de pecado. É isso que acontece. Então Isaías está aqui vivendo essa experiência maravilhosa. Interessante, percebam aqui que Isaías, em nenhum momento, ele pediu nada. Ele não pediu para ser perdoado, pediu? Senhor, estou diante da tua santidade, me perdoa, porque eu tenho lábios impuros. Não, ele simplesmente confessou: eu tenho lábios impuros e habito no povo. Ai de mim, ele estava com medo. Ele estava temeroso, disse: vou morrer, não posso continuar do jeito que eu estou. E aí ele libera essa palavra. Então Isaías não pede nada. Talvez ele nem acreditasse no perdão, porque se ele fala: ai de mim que estou perecendo, ele não está nem acreditando que vai ser perdoado. Ele não está nem confiando nessa misericórdia que foi exercida. Ele está desfrutando da graça, mas não confia na misericórdia de Deus, não dá a ele o que verdadeiramente ele merecia. Então, o que a gente está vendo aqui é que talvez ele nem acreditasse no perdão, mas Deus é tão rápido em perdoar, e que isso possa falar no nosso coração. Aí, no Brasil aqui, Deus ele é muito rápido em perdoar. Busque essa intimidade com Deus, para que Deus permita, sirva como um espelho. Tiago vai falar sobre isso, que sirva como um espelho para a gente olhar para dentro
E aquilo que está fazendo separação entre nós e Ele, ainda que a gente esteja pregando, que a gente esteja cantando, que a gente esteja indo todo domingo para a igreja, todo sábado, não tem problema. Ainda que isso aconteça, quando eu entro na presença de Deus em intimidade, nós precisamos permitir que isso que está acontecendo na vida dele aconteça a nós, que o perdão de Deus nos alcance de forma rápida. Porque o perdão de Deus para Isaías trouxe um novo sentido de vida para ele. Até aqui nesse momento, irmãos, no capítulo 6, Isaías era um. A partir daqui, Isaías é outro. Isaías vai se tornar o maior profeta messiânico da Bíblia. Ele não só viaja comigo, ele olha Deus, vê a santidade de Deus, pensa que vai morrer, Deus não mata, usa da graça, usa de misericórdia, e agora vai tornar ele, quando ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus de fato vai enviá-lo. E ele agora não vai ver mais seu pai, ele vai voar no tempo, profeticamente, e está sendo usado pelo Espírito, está vendo o Pai e vai falar tudo, as características de quem? Do Filho. A Trindade, ele viu essa intimidade, valeu para ele. O fato dele confessar a Deus o seu pecado, valeu para ele conhecer o Filho de Deus, o Messias, que viria para fazer uma igreja, para salvar os seres humanos, para manifestar esse perdão de pecado que ele viveu na vida de todo mundo. Deus permite que ele veja. Isso aqui para mim é extraordinário, irmãos. Eu confesso que eu amo, eu olho e eu falo, meu Deus, como que Deus ele é extraordinário. Porque Deus ele não quer fazer isso, não quis fazer isso só com Isaías. Ele quer fazer contigo, Duarte, contigo, Iraci, contigo, Dani, contigo, Adriana, com a gente. Ele quer fazer com a gente. Ele quer liberar perdão, ele quer dar sentido à nossa vida. E agora, caminhando para o final aqui, irmãos, o versículo 8, ele fala, depois disto o quê? Disso tudo que eu falei para vocês. Depois que eu entrei nesse ambiente de adoração e de santidade, depois que eu vi Deus, né, isso fala de uma intimidade profunda, depois que eu confessei o meu pecado, eu vi quem eu sou. Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou pecador tanto quanto os outros. Mas o que eu preciso é que eu não viva na prática, tá certo? Talvez ali ele estivesse vivendo. Ele falou, tenho lábios, né? Ele não está. De vez em quando meu lábio se suja, não. Ele tem. Então o que Deus está querendo abolir da vida dele é continuidade de pecado. Pecado sendo repetido. Porque pecador todos nós somos, pecadores todos nós somos. Mas o que Deus quer acabar é com sistematicamente pecando na mesma coisa. Então é aqui que Deus ele quer trabalhar na gente. Quando isso é colocado de lado, quando a gente confessa o nosso pecado e deixa, Deus pode fazer isso. Quando o nosso orgulho vai embora, quando a gente para de confiar na nossa própria inteligência, quando a gente, eu não estou dizendo que a gente tem que ser burro. Que bom que os filhos de Deus sejam muito inteligentes. Mas a inteligência não pode nos mover. A nossa mente sozinha não pode nos direcionar. A nossa mente tem que estar transformada pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que estar conectada com o Espírito de Deus para que ela nos conduza. Para que a nossa inteligência esteja submissa à sabedoria de Deus. Amém. Amém? Aí a coisa acontece. Então depois disto, que eu entendi tudo isso, eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor. Então depois de tudo que nós abordamos aqui, ele vai dizer algo extraordinário, que agora ele ouve. Se você pegar o livro de Isaías e olhar o 5, o 4, o 3, ele ainda não tinha ouvido. A palavra só diz assim, viu Isaías, viu em visão a palavra do Senhor, viu em visão a palavra do Senhor. Ele não viu. Mas aqui, Deus faz uma divisão de águas, um divisor de águas.
e falar agora que você veio na minha presença dessa maneira. Porque se você fez dessa forma, agora você vai começar a ouvir a minha voz. Talvez você aí, a gente aqui, o que está faltando para que a gente rompa em algumas coisas na nossa vida, em algumas áreas, é ouvir a voz de Deus. E nada pode impedir que a gente ouça a voz de Deus. Depois de tudo que a gente abordou aqui, é que ele se sentiu apto para dizer. Nenhum momento antes a gente vai ler isso no livro de Isaías. Ele se sentiu apto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora ele estava convicto do que tinha acontecido. Não tinha mais nada pesando sobre ele, irmãos. Você está entendendo que o lábio impuro pesa? Aquele pecadinho que ninguém sabe, mas eu sei. Pesa. Não me permite avançar. Porque tem alguma coisa que ainda não foi confessada. Então a gente vai sair daqui nessa noite pedindo a Deus o quê? Pedindo a Deus que nos leve para esse lugar de adoração e de santidade. Amém. Junto com Deus, para que a gente possa ser impactado com a presença dele, com a santidade dele, para que a gente possa olhar para dentro de nós e falar: isso não presta, tem que ir embora, tem que sair, para que eu possa me sentir habilitado de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui é o que Deus está permitindo que aconteça com ele. De novo eu vou repetir para a gente fechar com isso. Deus já usava ele. Não usava? Deus agora, quando ele se mostra ali dizendo que os lábios eram impuros, Deus vai tocar nos lábios. Por que Deus vai tocar nos lábios? Porque ele confessou. Certo? E pelo fato dele confessar, me faz pensar uma coisa: se ele já sabia do problema, por que ele não confessou antes? Parou para pensar nisso? Eu estou pregando aqui. Talvez Deus esteja falando aqui ou aí com alguém. Você sabe que tem algo. Não precisa ser algo ao adultério. Não. Tem algo que você sabe que precisa deixar para trás, que precisa mudar, virar a página, seja um sentimento contra alguém, seja um pensamento que te atormenta o tempo inteiro, lembra de alguma coisa que te fizeram, seja o que for. Nesse momento o Espírito Santo, eu creio, é capaz de estar pontuando isso para a gente, tá? Pontuando isso. E é o momento que ele quer que nós deixemos, porque Isaías sabia que nunca tinha confessado, mas esse foi o momento que ele confessou. Que o Senhor nos leve a esse tempo. Existem coisas, irmãos, que nós só nos damos conta que está causando prejuízo na nossa vida quando nós estreitamos a intimidade com Deus e vivemos no ambiente de adoração. Então talvez isso tenha ajudado ele, tá? E se você permitir que esse ambiente te envolva, Deus ele vai tratar certamente com você, comigo, com todos nós. Então, assim como Isaías, você pode estar sendo muito usado por Deus, né? Isso serve para nós, pastores que estão me ouvindo aí, né? Pastores do ministério Cristo em nós. Nós podemos estar sendo usados por Deus, os ministros de louvor, né? Quem tem função na igreja, tudo isso nós podemos estar sendo usados, mas Deus ele quer nos levar para outro nível, que essa palavra fique no seu coração e fique no nosso coração aqui também. Amém. Né? A gente está frequentando aqui, está participando, estamos sendo igreja, ok, mas permita que Deus ele mostre de fato quem a gente é e se alguma coisa está atrapalhando um nível maior. Porque eu quero, não sei, essa é a minha oração. Eu não sei se você concorda comigo. E eu vou fazer essa oração no final aqui, para que aqueles que estiverem com o mesmo coração, o Senhor possa se manifestar dessa forma. Mas eu quero ir para outro nível. Eu não quero permanecer nesse mesmo nível. Né? Eu acho que Deus não quer. Aí também, no momento que nós orarmos, coloque no teu coração, na tua mente, essa palavra. Permita que o Espírito Santo, nessa tarde, nessa noite, ele possa pegar você, né, de verdade e te levar para a presença dele de uma forma especial. Amém? Eu vou orar,
colocasse de pé, vocês aí de Lopes também, se colocasse de pé. Nós vamos ministrar a ceia daqui a pouco aqui e aí também. Então, a pessoa que vai ministrar a ceia no Brasil pode até ir já para o altar, né? Nós vamos orar aqui encerrando essa palavra, logo em seguida nós vamos participar da ceia, tá certo? Pai querido, nós bendizemos, ó Deus, o Teu nome por Tua palavra, Senhor, porque assim como Isaías viveu esse momento extraordinário de estar diante da Tua face, da Tua presença, da Tua santidade, Senhor, assim como ele esteve nesse ambiente de adoração, ele pôde contemplar como o Senhor é adorado. Senhor, que nós também possamos nessa noite, Senhor, nesse culto, sermos despertados para vivermos essa intimidade. Senhor, nós queremos, ó Pai, Tu és aquele que conhece cada coração aqui, cada coração aí no Brasil. Senhor, Tu sabes, ó Deus, que nós queremos ir para outro nível. Amém, Senhor. Senhor, nós não queremos permanecer no nível que tudo nos afeta. Senhor, que tudo mexe conosco. Senhor, nós queremos ir para o nível, ó Deus, que independente do que aconteça, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, Deus, o que eu quero é ser perdoado todo dia. O que eu quero é não viver no pecado. O que eu quero é desfrutar da Tua presença e da Tua santidade. É só isso. O que eu quero, Deus, é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Com a certeza, ó Deus, que estou habilitado sem que haja nenhuma acusação por parte do nosso inimigo. Senhor, no nome de Jesus, derrama, Senhor, da Tua bênção sobre a vida de cada um, cada membro dessa igreja. Senhor, que possamos, ó Deus, sermos, ó Deus, a cada dia uma igreja forte, uma igreja que busca adorar, uma igreja, Senhor, que quer viver, Senhor, em santidade, Senhor, que quer estar de cara descoberta, Senhor, diante do Senhor, que possamos resplandecer a Tua glória, assim como o Senhor fez ali naquele lugar, a fumaça que encheu o templo, que a Tua glória nos envolva de tal maneira que as pessoas vejam em nós algo diferente. É isso que nós pedimos nessa noite, Senhor. Senhor, e fazemos isso crendo que isso é possível. É possível pelo fato, Senhor, de vivermos o que vamos viver agora, o cumprimento da Tua palavra, onde diz que quando nós nos reuníssemos e tomássemos a ceia, participássemos do pão, do cálice, Senhor, nós estaríamos anunciando a Tua vinda. Senhor, é por causa desse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, foi que nós tivemos acesso novamente à Tua presença sem sermos fulminados. Obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, nos abençoa cada um dessa igreja, cada membro, Senhor, cada um que faz parte desse corpo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, e amém. A gente vai encerrar aqui no Brasil e vamos participar da nossa ceia, amém? Deus abençoe.